Quantos de vocês já oraram para que Deus realize um sonho e Deus ainda não atendeu? Quantos de vocês já oraram muito tempo pela mesma coisa e Deus ainda não atendeu? Quantos de vocês já oraram, já clamaram a Deus por um milagre? Às vezes na área física, às vezes na área financeira, na área de relacionamentos familiares, e Deus ainda não atendeu. Feche os seus olhos. Espírito de Deus, o Senhor está neste lugar. Nós o adoramos, bendizemos ao teu santo nome, mas eu quero pedir, Espírito de Deus, que o Senhor tenha total liberdade a falar conosco, com cada um de nós, a começar de mim. Eu te peço, Deus, que o Senhor flua aqui neste lugar e que nossas mentes estejam prontas para ouvir a palavra do Senhor e nosso coração pronto para receber a palavra do Senhor também. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém. 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 Eu vou ler o texto de Daniel, capítulo 10. Livro do profeta Daniel, no seu capítulo 10. Quero que vocês prestem bem atenção nesse texto. O texto de Daniel 10 fala muito sobre uma batalha espiritual que acontece quando a gente ora. Vamos lá, diz o seguinte: no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel, chamado Beltesazar, recebeu uma revelação. A mensagem era verdadeira e falava de uma grande guerra. Na visão que teve, ele entendeu a mensagem. Naquela ocasião, eu, Daniel, passei 3 semanas chorando. Não comi nada saboroso, carne e vinho nem provei, e não usei nenhuma essência aromática, até se passarem as 3 semanas. Verso 4. No 24º dia do primeiro mês, estava eu em pé junto à margem de um grande rio, o Tigre. Olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puríssimo na cintura. Seu corpo era como berilo. Berilo é uma pedra preciosa reluzente. O rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como reflexo de bronze polido. A sua voz era como o som de uma multidão. O verso 7. Somente eu, Daniel, tive a visão. Os que me acompanhavam nada viram, mas foram tomados de tanto pavor que fugiram e se esconderam. Assim, fiquei sozinho, olhando para aquela grande visão. Fiquei sem forças, muito pálido e quase desfaleci. Então eu o ouvi falando, e ao ouvi-lo, caí prostrado com o rosto em terra e perdi os sentidos. O que a gente pode ver nesse texto? Eu vou compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor falou muito no meu coração. A primeira coisa é que Deus, aqui, Daniel se dispõe a clamar a Deus. Daniel se coloca para clamar a Deus. Daniel era um homem cujo seu coração estava em Deus e no seu povo. Daniel era um homem que tinha o coração inclinado para que a vontade de Deus fosse soberana e seja cumprida fielmente por todo o seu povo. Daniel amava o Senhor, amava orar ao Senhor. Embora Daniel fosse um homem de oração, ele orava 3 vezes ao dia. Ele era sistemático na sua vida devocional, separava tempo para orar ao Senhor. Ele sentiu neste momento a necessidade de intensificar suas orações e seus jejuns. Isso por quê? Porque Deus lhe trouxe uma revelação. Algo que foi para ele muito grande, que ele não pôde compreender no primeiro momento, mas entendeu logo em seguida. E isso mexeu tanto com ele que ele levou até a jejuar. Diz o texto que não comeu nada saboroso, nem sobremesa, nem picanha, nem churrasco, nem lasanha,
nem arroz, feijão e ovo, nada que pudesse ser saboroso e nem sobremesa, nada disso, e nem usou perfumes. Durante 21 dias ele ficou nessas condições. Ele abriu mão de tudo isso para dedicar-se à oração, dedicar-se ao jejum por 3 semanas, porque estava preocupado com o que Deus havia lhe revelado. Daniel amava muito a Deus e queria que a vontade de Deus fosse soberana. O versículo 1 que nós lemos diz o seguinte: no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia, Daniel recebeu uma revelação. Por que ele citou no 3º ano? Porque ele citou no 3º ano de Ciro, rei da Pérsia. Isso, Daniel, tinha algo muito significativo, era muito importante. Porque ali estava simbolizando quase a conclusão de um período de escravidão na Babilônia. Estava encerrando o ciclo de 70 anos que o povo ficou escravizado na Babilônia. Ali estava concluindo um período. Ele sabia que no 3º ano era o ano que ia começar a concluir esse período. Então estava na hora do povo agora voltar à sua terra. Mas pensa só, nós conhecemos muitos judeus que moram na nossa região, aqui em New Jersey. Na época antiga da Palestina, antes deles serem levados à Babilônia, os judeus eles eram um povo que trabalhava na agricultura. Era um povo que trabalhava como pastores de ovelhas, de gado. O trabalho deles era na roça, era no dia a dia, onde estivessem. Agora são levados, transportados como escravos, na sua maioria deles, lá na Babilônia. E na Babilônia mudaram de atividade. Deixaram de cuidar de ovelhas e começaram a trabalhar no comércio. Conhece o judeu que trabalha no comércio? Isso aconteceu, queridos, mais ou menos 400, 500 anos antes de Cristo. Até hoje eles fazem isso. E a ordem de Deus, dita pelo profeta Jeremias, era que durante o período de 70 anos, eles deveriam se arrepender dos pecados cometidos que o levaram à escravidão, e agora deveriam retornar a Jerusalém, porque ao retornar, a bênção do Senhor seria restabelecida sobre eles. Caso não voltassem, o Senhor ia continuar retendo a bênção do Senhor sobre eles. Então Daniel se preocupou muito, porque estava encerrando o período da escravidão, e o povo agora tinha que voltar. Daniel sabia que o tempo era ele, era aquele momento. O que Daniel fez? Daniel reuniu os seus amigos e foi orar. Pegou os seus irmãos, seus amigos, talvez entre eles devia estar Sadraque, Mesaque e Abednego, e ali se reuniu e fizeram uma reunião de oração. E durante a reunião de oração, algo extraordinário aconteceu. Eles estavam à beira do rio Tigre, e algo ali extraordinário aconteceu. E o que aconteceu? Segunda coisa, Daniel recebeu uma visita especial. Diz o versículo 5: olhei para cima e diante de mim estava um homem vestido de linho com um cinto de ouro. E começa a descrever o que ele estava vendo. Ele estava no momento orando, devia estar de cabeça baixa, perto do rio. Eu fico imaginando, porque eu também gosto de orar e fico olhando para a água, olhando para baixo. Mas naquele momento ele levantou os olhos, olhou para cima e viu um homem vestido de uma forma maravilhosa, com linho, cinto, tudo perfeito, brilhando, reluzente. Era o mesmo que os 3 amigos viram na fornalha acesa. Sadraque, Mesaque e Abednego viram o Filho de Deus dentro da fornalha andando com ele. É o mesmo que o apóstolo João viu quando estava na ilha de Patmos. Ele viu a presença do próprio Filho de Deus em glória. Interessante, se você for olhar Apocalipse capítulo 1, é quase a mesma descrição que Daniel teve de Jesus. Interessante, ele teve a experiência maravilhosa de ali poder ver o Senhor Jesus, ver o próprio Filho de Deus. E isso me faz entender umas coisas, que Deus em alguns momentos tem o prazer de descortinar os nossos olhos, abrir nossos olhos espirituais para enxergar algo que está além. A gente consegue ver os olhos naturais
o que é o reino do mundo, o que é o reino que a gente está vivendo, mas a gente não consegue enxergar muito bem o que é o reino espiritual, porque o reino espiritual ele é invisível. Mas em alguns momentos Deus resolve se manifestar e abre os olhos espirituais das pessoas para que possam enxergar o que está além. Daniel viu o além. Daniel viu o Filho de Deus. Certa vez, quando Jesus ressuscitou dos mortos, isso foi num domingo, ali tinham 2 discípulos indo em direção à cidade de Emaús. E no caminho de cidade de Emaús, eles estavam cabisbaixos, tristes, porque o Filho de Deus, o Jesus, o Messias, havia morrido. Mas o homem apareceu do lado deles e começou a caminhar em direção a Emaús. Esse homem era o próprio Jesus que havia ressuscitado. Mas eles não enxergaram, não conseguiram ver que era o próprio Filho de Deus. Jesus contava que tudo ia acontecer com o Filho de Deus. Detalhou que os profetas haviam falado. Declarou que Moisés havia dito, que Davi havia dito. E mesmo assim eles não conseguiram enxergar que era o próprio Jesus naquele momento. E aí, ao entardecer, eles pararam numa casa e entraram Jesus e com os homens, aqueles 2 homens, e sentaram à mesa. E ao sentar à mesa, Jesus pegou o pão e ao partir o pão, os olhos espirituais deles se abriram. A cortina que impedia de enxergar o reino espiritual agora caiu. E eles começaram a contemplar e ver que era o Filho de Deus que estava ali com eles. A palavra do Senhor diz que não nos ardia o coração quando Ele nos expõe as Escrituras. E agora eles podiam ver que era o próprio Filho de Deus. E saíram correndo a contar aos apóstolos: nós vimos o Filho de Deus vivo. A experiência de Daniel foi essa. Ele não conhecia Jesus. Ele não conhecia o Cristo, o Messias. Mas ele pôde ver naquele momento maravilhoso, enquanto ele estava ali orando, enquanto ele pôde contemplar. Algo também aconteceu com quem estava orando com eles. Aquelas pessoas que estavam orando, não sabemos quantos eram, mas alguma coisa aconteceu. Nós não sabemos com detalhe o que aconteceu, mas alguma coisa aconteceu que todos os amigos fugiram com medo na hora que Daniel viu alguma coisa. Não sabemos, porque a Bíblia fala que Daniel ficou com o rosto pálido, mas eles na hora viram que aconteceu alguma coisa com Daniel. E em vez deles se aproximarem de querer ver o que está acontecendo, eles fugiram com medo. Imagina a glória naquele momento. Imagina a presença poderosa de Deus naquele momento. Que eles não conseguiam ficar perto e fugiram naquele momento. E diz o texto que Daniel ficou pálido, ficou sem forças. E ali quase que desmaiou. E diz o texto que somente Daniel pôde ver o Filho de Deus. Somente ele pôde ver. Que experiência maravilhosa. Diz o versículo 9 que o Filho de Deus começou a falar. E quando ele começou a falar, o que aconteceu com Daniel? Caiu prostrado no chão e desmaiou. Tamanha era a glória de Deus sobre Daniel. Algo não somente o impactou no seu coração, no seu espírito, mas agora o seu físico foi completamente tomado com a glória de Deus, que ele caiu no chão, desmaiado. E aí muda-se a cena, porque Jesus praticamente sai de cena e envia um anjo para vir falar com Daniel. E olha o que aconteceu, os versos 10 a 13 de Daniel capítulo 10. Olha o que diz o seguinte, o que aconteceu em seguida. Em seguida, a mão de alguém tocou em mim e me pôs sobre as minhas mãos e os meus joelhos vacilantes. E ele disse: Daniel, você é muito amado. Preste bem atenção ao que eu vou falar. Levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me em pé, tremendo. E ele prosseguiu: não tenha medo. Não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu
durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. O que aconteceu nesse texto? O que aconteceu naquele momento? Daniel está detalhando uma batalha espiritual enquanto ele estava orando. Daniel estava detalhando que estava nos bastidores do momento da oração. O que acontece quando você ora? O que acontece quando você intercede por alguém? Daniel estava orando, o grupo também estava orando, intercedendo, mas naquele momento diz o texto que houve uma batalha. Interessante olhar que essa batalha significa que houve anjos de Deus que estavam a serviço de Deus para trazer a bênção do Senhor, para trazer a resposta de Deus a Daniel, e ao mesmo tempo tinha também anjos do mal lutando e resistindo aos anjos de Deus para que a bênção não chegasse a Daniel. Houve uma luta espiritual e que a gente não consegue ver com os olhos naturais. Daniel também não pôde ver com os olhos naturais, mas houve uma luta travada entre anjo de Deus e anjo do mal, para que a resposta que Daniel ansiava chegasse a ele. E diz o texto que Daniel ficou ali durante 21 dias orando. Ficou durante 21 dias orando. E o que eu aprendo nessa história? Agora eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que o Senhor falou muito em meu coração. E talvez aqui tenha a resposta do porquê que muitas vezes a gente não consegue ver Deus respondendo nossas orações. A primeira coisa que eu aprendo aqui é que Deus ouviu a oração de Daniel como ouve a minha e a sua oração. Deus ouviu a oração. O texto diz, no versículo 12: não tenha medo, Daniel, desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante do seu Deus, suas palavras foram ouvidas e eu vim em resposta a elas. O anjo disse, Daniel, a hora que você abriu sua boca, que você clamou, Deus enviou resposta imediatamente. A hora que você clamou, o momento que você colocou o seu coração, que você abriu sua boca e você orou, foi a hora que Deus mandou resposta. Mas por que demorou 3 semanas? Por que demorou tanto tempo para chegar a resposta? Será que Deus não tem poder? Será que os anjos não têm poder? Ou será que alguma coisa precisava acontecer com Daniel ou com as pessoas ao redor para que a resposta chegasse para ele? Deus está dizendo o seguinte: eu respondi na hora que você orou. Muitas vezes quando nós oramos ao Senhor, Deus envia a resposta imediatamente, mas ela pode demorar para chegar. Eu vou explicar um pouquinho o que pode acontecer. Mas que tipo de oração que Daniel fez, que Deus prontamente respondeu? Guarda bem o que eu vou te dizer. Se você quiser anotar, eu vou falar algumas frases aqui que são muito importantes para a gente. Que tipo de oração Daniel fez que Deus prontamente respondeu? E a resposta é simples. Daniel orou com base no que o profeta Jeremias havia predito. Daniel orou com base no que o profeta Jeremias havia predito. Queridos, a oração não é um meio pelo qual nós tentamos convencer a Deus de fazer o que nós queremos. A oração é um meio pelo qual nós envolvemos no que Deus quer fazer, nos projetos, nos planos que Ele quer fazer através de nós, no mundo em que vivemos. Nós não podemos mandar em Deus, nem determinar que Deus faça algo. Enquanto nós oramos submissos à vontade de Deus, nós nos submetemos aos seus planos e aos seus propósitos. É isso que Daniel estava orando. E foi isso que Jesus ensinou no Sermão da Montanha. Ele disse o seguinte: não precisamos persuadir Deus para forçá-lo a ceder aos nossos pedidos. A gente não tem que persuadir Deus. A gente não tem que forçar a Deus a atender aquilo que eu quero, aquilo que você quer, os seus sonhos, os seus caprichos. Deus não tem obrigação de atender o meu e o seu pedido. Agora, Deus vai atender se estiver de acordo com o que Ele já falou, segundo as promessas que Ele já predisse. O que Jeremias fez? Ele foi orar com base naquilo que o profeta Jeremias havia dito.
Jeremias havia dito, está concluindo o período de 70 anos, está concluindo, é agora. Então ele foi orar em cima disso. Ele reuniu os homens para orar em cima disso. Se você quer que Deus atenda a sua oração, ore com base naquilo que Deus já falou na sua palavra. Não ore com base naquilo que você quer simplesmente. Deus não tem compromisso em atender o seu pedido. Deus tem compromisso em atender aquilo que Ele falou na sua palavra. O compromisso de Deus é com aquilo que Ele tem planejado para este mundo. E não aquilo que é meu sonho, não aquilo que é seu sonho. Se o seu sonho estiver de acordo com o que o plano de Deus quer fazer, isso vai acontecer muito rápido. Agora, se o seu sonho não tem nada a ver com o que Deus quer fazer, por que Ele vai atender o seu pedido? Deus é fiel não a mim nem a você. Deus é fiel à sua palavra. Deus é fiel àquilo que Ele falou. Deus é fiel àquilo que Ele já predisse pelos profetas, pelos homens de Deus, pelo Paulo, por Pedro, pelo próprio Senhor Jesus. Deus é fiel em cumprir essas palavras. Queridos, a oração não é para dizer o que Deus deve fazer. A oração, ao contrário, é nos envolvermos com o que Ele quer fazer. Se nada está acontecendo é porque não lhe pedimos corretamente. Isso é o que Daniel nos ensina. Com Daniel aprendemos que Deus responde às orações em 3 atitudes. Guarda bem isso. Com Daniel aprendemos que Deus responde às orações com 3 atitudes. Primeira atitude, pedir. Segunda atitude, procurar. E terceira atitude, insistir. O que Daniel fez? Ele foi clamar a Deus. Quando Deus se revelou a ele, ele intensificou suas orações. O que ele foi fazer? Ele foi clamar a Deus pelo seu povo. Pedir misericórdia a Deus pelo seu povo. Pedir para que Deus abrisse os olhos do seu povo, para que eles pudessem enxergar que precisavam voltar a Jerusalém. Ele foi clamar pelo seu povo. Segunda coisa que Daniel fez, ele foi procurar. O que é isso? Ele foi pesquisar. Ele foi pegar nos pergaminhos, na biblioteca que tinha na Babilônia, onde continha o que o profeta Jeremias havia dito, o que o profeta Ezequiel havia dito, o que Davi havia dito, o que Moisés havia dito. Ele juntou tudo. E ali ele pôde falar: Senhor, o profeta do Senhor disse isso lá atrás. Para que a gente tenha de Deus respostas às orações, eu preciso pesquisar na palavra do Senhor, eu preciso procurar na palavra do Senhor, eu não posso ficar aquém do que Deus já disse na palavra de Deus. Eu preciso falar com o Senhor, eu preciso falar: Senhor, a tua palavra diz isso, o Senhor falou isso lá atrás, o Senhor predisse isso lá atrás. Essa semana eu andei bastante orando lá no condomínio. Até o João me viu andando. Tonico também me viu. Eu gosto de orar, falar alto. Eu não estou nem para quem está do meu lado, né? Estou orando, voz alta, andando. Não estou nem preocupado com o que está acontecendo. Se vier um cachorro me morder, só Jesus na causa. Mas enfim, mas eu estou ali orando, falando com o Senhor, falando em voz alta. E eu falei: Senhor, eu falei assim: Senhor, você me permite pregar para o Senhor? Tinha preparado a mensagem todinha, eu vou pregar para o Senhor. Agora o Senhor me ouve aí então. Se eu estiver errado, o Senhor me corrige. Então eu comecei a pregar, porque eu estou pregando aqui para você hoje, para Ele primeiro. E comecei a falar. Falei: Senhor, eu comecei a detalhar: Senhor, Daniel viveu isso, falou aquilo, ele sentiu isso, ele orou aquilo. Eu falei: Senhor, como eu gostaria de ter uma experiência igual Daniel teve. Que experiência sobrenatural, maravilhosa, poder, quando começar a orar, ter a visão do Senhor presente, os olhos se abrirem e começar a enxergar o Filho de Deus à minha frente. Como seria bom enxergar isso? Eu começava a dizer, enquanto eu pregava, eu falei: Senhor, eu quero ter uma experiência assim também. Eu não tenho medo de Jesus igual eles tiveram medo. Eu não tenho medo, não, eu quero ter uma experiência assim. Eu espero ver isso ainda. Se Jesus não voltar até lá, eu não quero ainda ter experiência assim, desse jeito. Não tenho medo de Deus. Eu temo o Senhor. Isso sim.
Mas enquanto eu pregava por Jesus, esta hora em que eu falei, Senhor, o Senhor ouve a nossa oração. Como é que eu posso pregar se o Senhor ouve, se algumas vezes eu sei que o Senhor não me respondeu ainda? Como é que eu posso pregar de algo que eu ainda... Eu acho que deve ter alguma luta muito grande acontecendo, talvez há 1, 2, 3, 10 anos, e eu só não respondi em oração ainda algumas coisas que eu pedi. Como é que eu posso ensinar alguma coisa que ainda não aconteceu comigo tão claramente? Você está atravessando essa luta grande aí, por que as coisas não podem mudar? E eu comecei então a lembrar de vocês. Eu comecei a orar pelo meu povo, porque o Senhor me confiou. Eu falei, Senhor, Daniel que fez isso também. Ele começou a orar pelo povo, para que o povo não se esquecesse de Deus e voltasse para Deus. Se fosse necessário, se arrependesse dos seus pecados e arrumasse as suas vidas. Eu comecei a orar, a lembrar de um por um. Alguns eu lembrei mais, não sei se é porque o tamanho do pecado dos irmãos, mas alguns eu gastei mais tempo orando, outros foi rapidinho. Mas eu comecei a orar um por um. E aí, eu aprendi uma coisa com o Senhor esse tempo. Que o diabo ele faz questão de distrair a gente. Né? Faz questão de colocar tantas coisas ao nosso redor para a gente se distrair. Uma das coisas que pode me distrair muito é esse negócio aqui. E estou orando, ele toca. No meio da oração, lembro. Deixa eu ver como é que faz mal no Facebook. Deixa eu ver o que ele postou no WhatsApp. Isso aqui é um perigo. Se você não vigiar, o diabo usa isso aqui com tanta facilidade para distrair você e tirar você do foco de Deus. Não somente isso aqui, mas tantas coisas que acontecem ao nosso redor que tiram o foco da gente de Deus. E eu falei, Senhor, eu não quero isso. Não quero isso. Comecei a orar mais intensamente por isso. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está ouvindo a minha oração. Aí eu aprendi uma coisa com o Senhor. Se você quer ouvir Deus, fique em silêncio. Já ficou em silêncio 1 minuto durante a oração? Quem consegue ficar em silêncio absoluto? É difícil. É difícil você parar. Mas o que o diabo faz questão de tentar impedir, atrapalhar a gente, distrair a gente com outras coisas. Eu comecei a entender a estratégia do mal, do diabo, para acabar com a questão da promessa de Deus sobre Daniel. Havia um espírito agindo naquele lugar que podia impedir que Deus respondesse a ele naquele tempo, na hora certa. Talvez é o que acontece com a gente muitas vezes. O que às vezes nos impede de ouvir Deus, não é Deus exatamente, mas as distrações que nós temos, que nós permitimos ao nosso redor, que tira a gente do foco de Deus. As distrações, as situações ao nosso redor, aquilo que o diabo está fazendo no mundo hoje em dia, a potestade que está na região, vou falar sobre isso já, o que está ao nosso redor, que pode nos impedir de ver Deus, pode atrapalhar a nossa comunhão com o Senhor, nos impedir de ouvir Deus com clareza. A gente tem que parar, nos silenciar para ouvir Deus. E aí eu fiquei dando mais uma volta em silêncio. Falei, Senhor, fala comigo. Sabe o que Deus falou? Nada. Uma volta. Não vi nada. Fui para casa. Fui tomar banho. E quando entrei no banho, aí o Senhor falou comigo. Ele me fez a seguinte pergunta. Meu filho, você confia em mim? Eu disse, Senhor, eu confio. Então deixa eu cuidar disso.
Porque eu apresentei ao Senhor várias questões que eu queria que Ele resolvesse. Eu fiz igualzinho Daniel fez. Eu peguei textos bíblicos enquanto eu caminhava e orava. Senhor, o Senhor disse isso na tua palavra. O Senhor me prometeu isso lá atrás. A tua promessa diz isso. Eu fiz exatamente como Daniel falou, como ele ensinou. E aí, enquanto estava no banho, eu não tive a resposta de Deus para aquilo, mas Deus disse: meu filho, você confia em mim, então deixa que eu cuido. E sabe o que Deus me ensinou, queridos? Uma forma como eu tive que começar a aprender com o Senhor sobre como esperar em Deus e como confiar em Deus. Fazendo o que Daniel fez, citando a palavra de Deus. Porque o que alimenta a minha esperança não é o que eu estou vendo, mas é o que o Senhor disse na sua palavra. O que alimenta a minha confiança em Deus não é o que eu estou achando, mas o que a tua palavra do Senhor já disse para mim lá atrás. O que alimenta a minha esperança, a minha confiança em Deus, é o que Ele já disse. E é isso que Daniel fez. Ele foi atrás daquilo que o Senhor havia lhe dito. Ele pesquisou, ele procurou, ele orou em cima daquilo. E por último, o que ele fez? Ele insistiu. Ele ficou orando por 21 dias pela mesma coisa. E enquanto eu falava ao Senhor, uma coisa veio na minha cabeça. E eu lembrei do que Jesus disse no Sermão da Montanha, a orientação que Ele deu aos seus discípulos. Eu falei: Senhor, eu não quero fazer que nem o Senhor falou daqueles homens fariseus, doutores da lei. Jesus disse claramente a eles: não use de vãs repetições para convencer a Deus, como fazem os pagãos, como os doutores da lei. Jesus disse que o Pai sabe o que você procura, o que você precisa, antes mesmo que você o peça. Se você quer insistir, insista, mas peça correto. Não precisa ficar repetindo as orações, fazendo igualzinho todos os dias. Põe o seu coração e citando aquilo que o Senhor falou no seu coração lá atrás. Faça que nem Daniel e comece a orar. Seja insistente ao Senhor, procurando do Senhor e falando: Senhor, primeiro dia vai falando, segundo dia, terceiro dia, quanto tempo? Não sei quanto tempo vai ser, mas peça ao Senhor. Queridos, a oração não é para dizer a Deus o que Ele deve fazer. Guarda muito bem isso. Não é. Mas é nos envolver com o que Ele quer fazer com a gente. Jesus também disse em Mateus 7, 7, 8: peçam e será dado, busquem e encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Guarda bem o que eu vou te dizer. As respostas são absolutamente certas quando a oração é feita com base no que Deus disse que fará, não com base no que você quer, mas do que Ele diz que vai fazer. Quer que Deus responda a sua oração? Ore com base no que Deus disse. Seja um homem, uma mulher que goste de ler a palavra de Deus, que ame se dedicar à palavra do Senhor, ame aprender com a palavra do Senhor, ame dedicar à palavra do Senhor. Talvez seja isso porque eu investi, se os irmãos sabem, os irmãos mais antigos sabem que eu sempre investi nas devocionais bíblicas na internet. Sempre investi, os livros que eu estou escrevendo são todos eles baseados em estudos devocionais, para que você possa dedicar tempo para aprender com o Senhor. Porque é a forma com que eu aprendo com o Senhor. Eu leio, medito, reflito, eu escrevo, para que aquilo possa entrar na minha mente, eu possa poder depois transmitir a vocês daquilo que o Senhor falou no meu coração. Mas eu preciso gastar tempo para aprender, para refletir. E a gente tem que fazer isso constantemente. As respostas que Deus vai dar às suas orações são com certeza com base naquilo que Ele já falou, não com base naquilo que você quer, mas naquilo que Ele falou. Segunda coisa que eu aprendo: que atrasos são possíveis. Atrasos são possíveis. Embora a resposta de Deus, de Daniel, tenha sido enviada ali, por Deus, imediatamente, ela não chegou durante 3 semanas. Sabe por quê? O
texto diz, versículo 3: o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Quem estava reinando nessa época que Daniel estava orando? O reino Medo-Persa. Portanto, quem estava reinando era a Pérsia. Daniel esteve debaixo do comando de Nabucodonosor, a Babilônia. Seu filho também estava reinando, enquanto Daniel também estava sob reinado. Chegou o Medo-Persa e invadiu, destruiu a Babilônia e tomou o lugar do reino. Então, nesta hora, o que aconteceu? O príncipe do reino da Pérsia impediu as orações chegarem até, responde a oração, chegar a Daniel. Mas o que tem a ver a Pérsia? O que tem a ver com a oração que Daniel está fazendo? Deixa eu explicar uma coisa a vocês, queridos. No reino espiritual, existem algumas coisas que são claras, é o que Paulo fala na carta aos Efésios, capítulo 6, que existem potestades, dominadores deste mundo tenebroso, que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra esses demônios que estão alojados e estão reinando sobre vários lugares. Jesus disse na tentação que foi dado a Satanás, ele se tornou o príncipe deste mundo, ele tem o poder sobre o lugar onde nós moramos, e ele coloca potestades em lugares estratégicos, para que possa de alguma forma interferir e acabar ou destruir com o povo de Deus. E uma das coisas que ele faz é tentar barrar ou impedir que as suas orações tenham respostas claras de Deus. O que estava reinando naquela hora foi o espírito do mal sobre a Pérsia. E esse espírito do mal que tentou, que paralisou, que resistiu à oração que tinha ali sobre Daniel, ou sobre aquele reino naquele momento. Que tipo de reino que é esse? É autoridade sobre poder, de status. O que Deus estava revelando a Daniel, se você for ler, depois você vai ler, Daniel começa a ter revelações a partir do capítulo 10, do que irá acontecer nos próximos reinos. Daniel teve revelações claras de uma estátua, de um poder, o poder que estava sobre o mundo, como era a Babilônia, depois o Medo-Persa, depois o grego, depois o romano, depois vinha Jesus Cristo que destruiu tudo isso. Ele teve essa revelação clara, mas agora Daniel ia ter a revelação do que iria acontecer lá na frente, o que nós ainda não vivemos. Ele está dando a revelação do reino de Cristo, o vivo, poderoso, e do reino do anticristo. Ele começou a ver o que vai acontecer no mundo. Ele começou a ver aquilo que iria acontecer. Se você for olhar o capítulo 50, você vai perceber como Deus foi revelando com detalhe o que iria acontecer no mundo. E Deus estava ali então, ou seja, é poder, é domínio, era isso que estava acontecendo ali sobre a Pérsia. E foi a potestade que foi tentar barrar e resistir à oração de Daniel, trazendo para nós que tipo de potestade que há sobre o continente americano que nós moramos. Existem duas potestades nesse mundo em que nós moramos. O Brasil tem outra, mas existe uma delas que você conhece claramente. Que tipo de demônio que age nesse país? Sabe qual que é? Primeiro deles, mamon. O que é mamon? Não é mamão, não é fruta, não é mamão também não, é dinheiro. Que domina este país? Dinheiro. Tudo que esse demônio vai tentar fazer é distrair você, tirar você do foco de Deus. Aquilo que você pede para que Deus possa abençoar você na área financeira, ele vai tentar impedir para que você não seja próximo na sua alma primeiro, para depois ser próximo fisicamente fora. Quem vai tentar agir? Isso é o diabo, a potestade que está no ar, na região da potestade aqui nos Estados Unidos. Existe um outro que é muito comum nesse país, que existe um espírito dominando esse lugar, que ele vai trabalhar onde? Na mente do povo que mora aqui. Pergunto a você, existe uma estatística terrível de crianças nascerem autistas nesse país. A depressão está no alto nível nesse lugar.
O estresse está em alto nível neste lugar. Aonde isso começa? Aqui. O que isso está fazendo? O diabo está tentando tirar você, distrair você daquilo que Deus quer falar com você e colocar outras preocupações. Preocupações essas que vão levar você a ficar ansioso ou preocupado. E quanto mais você fica nessa faixa, nessa preocupação, isso tira de você do olhar em Deus. Quanto mais você está envolvido com aquilo que o mundo faz, menos você deseja as coisas que estão nos céus. É isso que ele está fazendo neste lugar. E se você não vigiar, existe, está agindo através da ação do diabo, através da sua vida. E em você, aliás. Talvez muitas orações que você tem feito não tenham atingido o seu coração, não tenham tido resposta, porque existe alguém impedindo isso. E você precisa discernir espiritualmente isso. Você precisa entender o que está acontecendo hoje com você. E isso é ação. Não veja como algo exagerado, é o que está na palavra do Senhor. Eu não estou enganando, está aqui na palavra do Senhor. Isso pode acontecer, isso vai acontecer com as pessoas que estão morando nesse lugar. No Brasil existe outra potestade, que é da área sexual. Pensa numa coisa que destrói o povo brasileiro, que também está destruindo o povo americano também. Por que existe tanto da pornografia? Por que existe hoje, existe um número enorme, gigantesco de mulheres envolvendo com pornografia? Onde está isso? Qual é a intenção do diabo? Tirar você do foco de Deus. O que ele vai fazer? Impedir com que as forças de Deus venham a você. Você tem que fazer igual Daniel e seus amigos fizeram. Se junta para orar. Se junta para buscar a Deus. Deus trouxe uma revelação a você. Corre atrás para entender o que está acontecendo. Por que Deus não está respondendo as suas orações? Junta o seu grupo pequeno e ora. Compartilha. Eu estou com esse problema na minha casa. Estou com um problema de saúde na minha família. Eu estou com um problema, está acontecendo isso na minha casa. Peça oração. Se junta como o grupo vai orar. Ora um dia. Não para no dia seguinte, não. Seja insistente. Faça que nem Daniel fez. Vai atrás. Agora, mesmo que você faça tudo isso, atrasos ainda podem acontecer. Porque o diabo não brinca em serviço. Agora, mesmo com atrasos, nenhum atraso pode impedir o cumprimento dos planos de Deus na sua vida. Porque tudo está no seu controle e está no seu tempo. Deu para entender? Pode ter atrasos. Pode ter uma intervenção ou uma interferência do anjo do mal que está agindo sobre este lugar. Mas mesmo assim, nenhum atraso irá impedir o cumprimento dos planos de Deus na sua vida, pois tudo está sob o seu controle e está no seu tempo. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Isso é uma coisa muito séria. E quando houver oração com fé, fundamentada na palavra do Senhor, Ele sempre enviará anjos para lutar as batalhas espirituais e garantir a resposta chega a você. O texto falou de um tal de Miguel. Quem é Miguel? Miguel é um arcanjo, é um guerreiro. Os outros anjos que trouxeram a resposta é um anjo, um simples servo de Deus, que veio trazer a resposta a Daniel, mas foi impedido pelo anjo do mal. E aí então, quando a coisa não estava acontecendo, demorou 21 dias. Então Deus enviou um guerreiro valente chamado Miguel. Ele que foi enviar, ele que fez tantas coisas na palavra do Senhor para poder interferir no mundo de hoje, no mundo que existiu até hoje. É o anjo Miguel que está fazendo essas coisas por ordem de Deus. Agora guarda bem o que eu vou dizer a você, queridos. Qual é o segredo que Daniel nos ensina? Que arma que ele usou para que ele pudesse ter de Deus a resposta e enfrentar essa guerra espiritual? Uma só: perseverança na oração. O segredo da vitória de Daniel, o segredo que o levou a receber de Deus as respostas, foi ser perseverante na oração. Se você quer que Deus responda, persevere na oração. 3 atitudes claras que eu falei que Daniel fez. Qual a primeira?
Pedir. Qual é a segunda? Procurar. Qual é a terceira? Insistir. Qual é a primeira? Pedir. Qual é a segunda? Procurar. Qual é a terceira? Mais uma vez. Qual é a primeira? Pedir. Qual é a segunda? Qual é a terceira? Está muito fraco. Qual é a primeira? Qual é a segunda? Qual é a terceira? Faça que nem Daniel. Porque as orações não são respondidas a tempo que a gente gostaria. Talvez porque você está orando, não está orando baseado na palavra de Deus. Ou talvez porque está tendo uma luta espiritual aí que você não está enxergando. O que você tem que fazer? Que nem Daniel fez. Pedir, procurar, insistir. Tenho feito, eu sou Senhor. Tem coisas que Deus ainda não me atendeu. Diz o texto que Daniel ficou durante 21 dias chorando. Não foi assim uma simples oração, mas foi choro. Foi chorar. Isso me lembra de Ana. Ana, ela não podia ter filho. Era estéril. Seu marido tinha uma outra esposa também. A tal de Penina. E diz a palavra do Senhor que Ana subiu, foi onde morava Eli. Foi lá, a casinha de Eli, onde Eli morava, era o sacerdote daquele lugar. E ela orava. Mas teve um momento da sua vida que ela chorava. Chorava. Que até o sacerdote Eli confundiu, achou que ela estava bêbada. E ela disse: não, eu não estou bêbada. Eu estou clamando ao meu Deus. E o sacerdote Eli: Deus, que seja feito conforme o desejo do seu coração. Ela voltou para casa. Para não usar a linguagem como hoje, usar na linguagem bíblica, ela coabitou com o marido. E ficou grávida. Depois ela fez a maior besteira da sua vida. Mas sobre isso eu vou falar numa outra mensagem. Ela foi entregar o Samuelzinho que nasceu para o Eli cuidar. Pensa uma besteira que ela fez. Mas vai ficar para depois isso. Sabe por que besteira? Vou antecipar, já que vocês estão ansiosos aí. Que lugar você gostaria de colocar o seu filho para morar? Casa boa, temente a Deus, obediente a Deus, família tranquila. Como é que era a família de Eli? Pensa numa família do avesso. Os filhos do sacerdote estavam enganando o povo, mentindo, roubando. Pensa num homem chamado Eli, que não ouvia mais a Deus, sendo sacerdote. O que Ana fez? Entregou seu filho para ficar na casa desse homem. Você faria isso? Ela fez. Vai ficar com outra mensagem. Daniel me ensinou que é importante a gente pedir, procurar e insistir. Daniel me ensinou que a gente tem que chorar muitas vezes.
Deus atenda o meu e o seu coração, a nossa oração. Eu gostaria de abrir o espaço do altar para você. Talvez você tenha orado há tanto tempo por uma coisa e Deus ainda não atendeu o seu pedido. Eu quero me juntar aqui a você, como aqueles homens amigos de Daniel se juntaram ali para clamar a Deus. Quem sabe Deus se revela a você nesta noite. Talvez Deus diga a você, como disse para mim: meu filho, você confia em mim? Então deixa que eu cuido. Mas enfim, se está difícil para você, o altar é o nosso lugar hoje da gente estar diante de Deus. Dizer: Senhor, socorro. Eu já cansei de pedir. Estou orando há tanto tempo e nada tem acontecido.